Essa carta 19, por exemplo, acho que o Lê usa mais a carta 19 para ver espiritualidade. É uma carta que tem muito de um lado espiritual nela. Por quê? Porque a torre vai nos trazer essa noção de introspecção, mas uma introspecção que não necessariamente é ruim, né? Quando você consegue desfrutar da tua própria companhia, administrar os teus pensamentos, né? Focar no teu interior, fazer aquela viagem interna, né? Além da espiritualidade e da questão do isolamento, instituições. Então, qualquer instituição que a gente for ver, por exemplo, uma escola, um hospital, às vezes uma universidade, né, um prédio público. Quais são as construções que a gente tem no baralho? A casa e a torre, né? São praticamente aí essas cartas que trazem um prédio, né? Bom, observação. Quando o consulente, por exemplo, precisa, sabe, pensar melhor e achar a resposta dentro de si, porque aquela velha história, às vezes a gente está mal e a gente vai, fala para a vizinha, para a amiga, para o tio, para a prima, para a mãe, para, enfim, para o marido, e as pessoas vão dando as suas opiniões, né? Claro. E no final das contas, você acaba ficando mais confuso ainda, porque cada pessoa te diz uma coisa, né? Então, nada melhor do que a gente se orientar pelo nosso interior, por aquilo que é uma verdade interna para a gente, né? Então, pode pedir a opinião de todo mundo, mas achar a resposta dentro de si, isso é muito carta sacerdotisa do tarô, né? Achar as respostas no silêncio de si mesmo. E eu vejo aqui, sim, nessa carta, muito também de um sacerdócio, digamos assim, né? Dessa coisa da yoga, da meditação, de você parar e meditar, de você dizer não para o mundo, não para as pessoas, né? Ter a coragem de dizer não e ficar ali organizando a tua casinha interna, tá? Confinamento, solitude. Então, ali coloquei para vocês meditação, que, olha, gente, tenho relatos aí de pessoas que já foram nos psiquiatras mais caros para tentar resolver seus problemas e o psiquiatra mandou a pessoa respirar, tá? Então, a meditação é algo poderoso de verdade. Mas existem muitos tipos de meditação e vocês, cada um pode encontrar a sua forma, né? De fazer a sua meditação, que é esse momento de você respirar e se sentir conectado, né? Organizando os teus pensamentos. O foco, ele define a nossa sorte, tá? Então, por isso que eu gosto dessa frase, o foco define a sorte, porque aquilo que você coloca a tua atenção, todo o resto, né, vai convergir para aquilo ali. Então, é muito importante vocês, quando forem ver essa carta nas tiragens, olharem aqui para esse conselho terapêutico que ela dá para a gente muitas vezes, que é assim, mantenha o foco, sabe? Eu falo muito isso nas mentorias, nas consultas, falo isso para mim mesma, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, é muito fácil a gente se distrair, né? É tão fácil a gente se distrair com o celular, quanto qualquer coisa, né, enfim. Então, a gente ter foco é hoje uma grande coisa, né? Eu acho, nos dias atuais. Mas também pode falar aí, ó, de retiro, tá? Quando você precisa dar um tempo, tá? Leti, mas e qual seria a tônica negativa dessa carta? Bom, a tônica negativa, a gente já está aprendendo a ver essas polaridades do Lenormand, vai ser o oposto, né? Quando, por exemplo, eu me isolo, porque eu estou numa depressão, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não aceito nada que ninguém me fala, eu ergo muros altos, né? E fico remoendo as coisas na minha cabeça. Onde que eu vejo uma combinação perturbadora com a torre? Com o rato, junto com o rato, tá? Então, torre e rato, ou rato e torre, é um forte indício que a pessoa está passando por um sofrimento interno, tá? Ou que ela está se isolando, ou que ela não está querendo interagir, ou não está aceitando ajuda, alguma coisa desse tipo, tá? Pode aí simbolizar isso. Lê, você quer complementar alguma coisa que eu estou falando aqui? Não, acho que a diferença entre nós é que eu uso mais para a espiritualidade, né? Que já, aí que você já usa as estrelas, né?
Eu vejo bastante a espiritualidade, Na né? torre? Quando tá falando do sacerdócio, né? Então eu consigo enxergar também, né? É, Lembrar do tarô ali, até o do Papa. exatamente. Agora, a gente tem que lembrar também que nem tudo era muito glamuroso nessas torres. Essa torre que vocês estão vendo aí na foto, por exemplo, que parece uma torre de época, né? Nossa, gente, era um pouco bizarro também, né? As coisas que rolavam, né? Na época medieval aí. E a torre, esses dias uma aluna me falou que fez uma tiragem para a filha e viu na torre uma prisão, viu que a filha não deveria entrar num relacionamento, que ela estava pensando em namorar com o rapaz, porque a filha ia, que aqui o relacionamento ia se tornar uma prisão. Então, é possível ver esse lado de prisão na torre? Sim, junto com o urso, né? Alguma coisa que te domina, que te abafa, que te retrai, né? Que te intimida. Mas eu vejo muito aí mais aspectos positivos do que negativos nessa carta. Mas no amor, ela pode aí não ser realmente a melhor carta, tá? Porque pode falar de um distanciamento, de uma frieza. Sabe aquela história? Às vezes você está casado e está dormindo com uma pessoa todo dia, mas você ainda assim se sente solitário, né? Eu conheço muitos casos, já atendi muitas pessoas que tinham assim uma história de se sentirem sozinhas mesmo, né? Ou isoladas dentro da relação. Então, a carta 19 pode não ser a melhor carta para um romance, tá? Ou pode simbolizar que a pessoa tem que se organizar internamente aí para poder se fazerem feliz. Na saúde, como o Lê falou, que ele vê bastante espiritualidade, na saúde, essa carta geralmente me fala para a pessoa procurar um tratamento, né? Além de procurar meditar ou se organizar, ou às vezes passar um tempinho sozinho, sem as interferências, né? Mas às vezes um tratamento, procurar uma clínica, fazer um check-up, ir a algum lugar, sabe? Ir a algum lugar, pode ser ir para um templo também, fazer alguma prática contemplativa. Tem uma prática que a gente já comentou aqui, que está muito na moda, que os médicos estão recomendando fortemente, e numa das minhas piores crises aí que eu tive, alguns anos atrás, eu ia numa psicóloga e a psicóloga não sabia mais o que fazer comigo, gente. Aí já chegava na sessão, já me colocava na cadeirinha, era só meditação para poder dar certo, que não tinha mais jeito de fazer sessão, porque eu começava a falar, começava a chorar, não tinha sessão, era só choro. Aí a gente começou a praticar mindfulness, né? E foi aí que eu vi o quanto a gente é sequestrado do momento, muitas vezes, né? Então, assim, como a gente não vive, às vezes, aqui, agora, assim, aqui, nós, esse momento, a cabeça da gente fica em tudo que é lugar e embarca em pensamentos nebulosos, e essa prática da presença no agora realmente é o que salva. Não, não tem. Você pode aí fazer muitas coisas, mas é um tratamento poderoso para ansiedade, né? Você trazer a atenção plena, praticar a atenção plena. Então, tá no banho, presta atenção na água, presta atenção na textura do sabão, sabe? Fica naquele momento mesmo. É muito legal praticar isso no dia a dia. Você começa a enxergar coisas que você faz tempo que você passava num lugar, você nunca prestava atenção. Claro, você está ali, passa e está pensando no que você vai comprar no mercado ou né, o que você vai fazer depois. Então, aqui essa carta, ela sempre me lembra muito esse tipo de tratamento, tá? Um tratamento assim para a pessoa meditar, contemplar mais a vida, ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Pode ser um retiro, pode ser, sabe, aquele período sabático, até férias, aposentadoria, se bem que aposentadoria a gente vê muito nos lírios, tá? Mas também pode ser, às vezes, a pessoa está tirando um tempo, dando um tempo. Mais alguma coisa, Lê? Aí, falando de personalidade também, são aquelas pessoas que gostam mesmo, mais de ficarem sozinhas, né? De trabalharem sozinhas também. Isso não é negativo também. É natureza de cada um, né? Natureza da pessoa. É. As pessoas vão gostar de trabalhar mais sozinhas, no escritório mais sozinho. Então, sem muito público Talvez uma pessoa mais tímida, também.
né? Ó, o Lê, por exemplo, é torre, eu sou a carta 20. Verdade, né? Não, brincadeira, eu tenho meus momentos de timidez também, a louca. Mas é isso, uma pessoa mais tímida, né, Lê? Uma pessoa mais introspectiva, Isso. introvertida, tem essa palavra, né? Introversão, pessoa mais introvertida. E às Mas vezes é não é isso. um aspecto negativo, né? Mas é da É, pessoa. não é um aspecto negativo. E no trabalho, gente, no trabalho, no estudo, eu vejo essa carta positiva, tá? Porque eu vejo muito o que eu vivo aqui em São Paulo, que é muitos períodos focada no trabalho, sabe? Em casa, trabalhando, com foco, quando você tem foco num objetivo. Então, eu não vejo ela como uma carta ruim. Para estudar, quem que não precisa de concentração para estudar? Então, aí também é uma carta que vai falar de concentração. E quais são as perguntas para você formar o par? Aqui, ó, nós temos um exemplo da Torre com as estrelas. É duas cartas mega espirituais aí, né? Como está a vida espiritual do consulente? O consulente está precisando de um retiro, de um tempo? A quais instituições o consulente está vinculado ou quer vincular-se? Então, também uma carta legal que eu enxergo muito quando o consulente quer prestar concurso, quer entrar num doutorado, num mestrado. Essa carta pode aparecer bem forte, assim, né? Como um aspecto positivo que a pessoa vai conseguir se vincular à instituição. O que está deixando o consulente introspectivo? E aí, Lê, como que você leria esse par aí aberto? Poderia como alguém que precisaria do espiritual ali. Por isso que eu coloquei até as duas cartas ali. SOS espiritualidade, né? Verdade, o retiro, né? Ou procurar uma Aí, ó, religião, um alimento, um passe, né? mas também. Um passe, um descarrego, um reiki, um teta healing, qualquer coisa aí, uma conexão com as estrelas, um mapa astral, uma orientação, E são né? duas cartas bem ligadas, né, à espiritualidade. Bem ligadas à espiritualidade. Bem legal. Aí, literalmente, um retiro espiritual poderia ser lido aí. Vale a pena também falar que essa carta pede assim offline, né? Para a pessoa ficar um pouquinho offline.